está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse mês de julho, nós somos convidados a honrar de uma maneira mais especial o precioso sangue de nosso Senhor. Este sangue que foi derramado para nos resgatar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e nos reconciliar com Deus. Então, trata-se de uma estratégia de Deus para nos lembrar de que nós custamos um alto preço. Deus nos comprou a preço de sangue, do sangue do seu Filho. Foi através dele que o mundo inteiro foi salvo, que a igreja foi redimida, que o inimigo foi vencido e que nós fomos entregues ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. O sangue de nosso Senhor nos revela o grande amor que Ele teve por cada um de nós. Cristo nos amou. Nós ouvimos isso na leitura do Apocalipse, na primeira leitura de hoje. Ele nos amou. Este sangue, de valor inestimável, impossível calcular o valor desse sangue, foi oferecido a Deus para que todos nós, todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares, pudessem alcançar a salvação, o perdão de seus pecados. E por que tem esse valor inestimável? Tem esse valor inestimável, irmãos e irmãs, porque nenhum homem, por mais santo que ele fosse, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e se oferecer em sacrifício por eles. Então veja, nenhum ser humano teria condições de realizar o que nosso Senhor realizou. Por quê? Porque é Deus mesmo quem assume o nosso pecado, assume a condição humana e derrama o seu sangue. Então, Jesus é Deus que derrama o sangue por cada um de nós. Aqui está o valor grandioso, poderoso. Aqui reside a grande graça no sangue de Cristo, porque não se trata de um sangue de um humano qualquer. Trata-se de Deus, Deus mesmo, que se sacrifica para que nós pudéssemos ser salvos. Então, eu gostaria de trazer aqui, dentro daquela proposta do Papa Francisco, uma imagem, um sentimento e uma ação. Duas ações, na verdade, eu quero propor a partir dessa liturgia. A imagem é a que está aqui no Evangelho que nós ouvimos. Quando ouvi esse Evangelho, esta cena veio imediatamente à minha imaginação. Jesus rezando com muita insistência
porque a sua angústia crescia cada vez mais, que se aproximava o momento da redenção. Ele rezando com mais insistência, o que acontece? Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Tragam esta imagem na imaginação de vocês. Jesus suando gotas de sangue que caíam no chão. Hoje eu quero convidá-los a imaginar que essa gota de sangue não está sendo desperdiçada no chão, mas está sendo derramada sobre nós, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, imagine diante de você Jesus suando sangue e este sangue caindo sobre você. Essa gota de sangue caindo sobre você. Que sentimento isso nos produz? Que sentimento essa imagem produz em nós? Irmãos e irmãs, o sacrifício de Cristo, o sacrifício da cruz, o sangue derramado por cada um de nós, renova em nós a nossa esperança. A esperança da salvação. Então vejam, talvez estejamos aqui desesperados por causa de alguma circunstância, por causa de alguma situação que nos aflige. Irmãos e irmãs, o sentimento que o sangue de Cristo quer provocar em nós é a renovação da nossa esperança. O Senhor se sacrificou para que nós pudéssemos ser salvos, libertos, curados, tivéssemos vida nova. Portanto, acolha o sangue redentor de Cristo na sua vida e experimentarás vida nova. Experimentarás a salvação. Experimentarás a ressurreição. A alegria voltará a brotar no seu coração. Vejam, Jesus está angustiado no evangelho que nós ouvimos. Esse é o sentimento que está no coração de Cristo. Uma angústia suprema, a ponto de pedir a Deus: Senhor, se queres, afasta de mim esse cálice. O sentimento de Cristo aqui é de angústia. Mas por que ele sente angústia? Ele sente angústia para que nós sejamos libertos das nossas angústias. Ele assume aqui a nossa angústia, para que nós sejamos libertos das nossas. Então, que esta Eucaristia, que o sangue de Cristo que nós vamos invocar ao final dessa missa, quando comungarmos e depois podendo adorá-lo no Santíssimo Sacramento, que esse sangue que nós vamos invocar possa transformar os sentimentos das nossas almas, possa nos dar essa graça de ter a renovação da nossa esperança. E por fim, duas ações que estão contidas na primeira leitura de hoje. O que esse mistério precisa provocar em nós? Que nós vamos meditar ao longo desse mês inteirinho. O que esse mistério precisa despertar em nós? Primeiro, São João disse no Apocalipse: porque Ele nos amou, porque Ele derramou o seu sangue, a Ele a glória e o poder. Amém. Adoração. O sangue de Cristo é para ser adorado. A Ele a glória, o louvor. Então, que nesse mês você faça mais propósitos de adoração. Busque o Senhor, adore-o com mais intensidade. Se curve diante dEle. Essa é a primeira ação que essa liturgia nos desperta. E segundo, São João no Apocalipse disse: é preciso bater no peito por causa dele. Vou ler como está aqui exatamente. Ele diz: Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. O que é esse bater no peito? Que hora na liturgia nós batemos no peito?
por minha culpa, minha tão grande culpa. Na oração eucarística primeira, o Padre, porque somos pecadores, batemos no peito. Pois bem, irmãos e irmãs, olhar para o sangue redentor de Cristo na cruz precisa provocar em nós uma verdadeira conversão. Bater no peito e pedir: Senhor, fostes crucificado desta maneira, derramastes o seu sangue desta maneira por causa dos meus pecados. Por minha culpa, Senhor, minha tão grande culpa, que agora na reforma, né, da liturgia 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. Bate no peito. Irmãos e irmãs, meditar sobre o sangue de Cristo precisa nos levar a uma verdadeira conversão. Que nós façamos parte dessas tribos de todas as terras, de toda a terra, que baterão no peito por causa dele. Uma imagem, a gota do sangue de Cristo, angustiado, caindo por terra, caindo em nós. Um sentimento, renovação da nossa esperança. Duas ações, adoração e batida no peito. Senhor, converta-me. Senhor, que eu faça valer o teu sangue derramado por mim.